Olá, meus amados irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Vou aguardar uns segundinhos para que outros irmãos possam compartilhar aí nossa transmissão. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus fale ao seu coração nessa noite. Deixa eu só compartilhar lá com os irmãos o link aqui do nosso culto nessa noite, né, com um pouquinho de atraso aí, devido a alguns compromissos que eu já explico daqui a pouco, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes, para cultuar o Senhor, para exaltar o Senhor. Vou compartilhar o link para que todos participem. Primeiramente, que você compartilhe aí na sua página no Facebook, abra uma sala de vídeo e depois nós vamos ter aí no YouTube, posteriormente no YouTube, tá bom? Já compartilhei aqui com os irmãos, vou fazer o que eu estou dizendo para os irmãos, vou compartilhar aqui no Facebook para que meus amigos, as pessoas que estão também possam participar. Pronto, iniciei aqui uma sala de vídeo e você pode agora fazer isso também, compartilhando desta live, para que juntos cultuemos, exaltemos ao nosso Deus. É muito bom poder estar reunido com os irmãos. E nós vamos começar o nosso culto daqui a pouquinho, né? Daqui a 1 minuto, pelo menos, né? Hoje foi um dia bem intenso, nós corremos muito. Hoje levamos a ceia do Senhor aos amados irmãos. Infelizmente, eu diria que faltou aí de 100%, nós conseguimos atingir 95% dos membros da igreja, faltando apenas alguns amados que estavam viajando, outros que não conseguimos o contato na hora e o tempo foi se exaurindo, né? Desde as 8h30 da manhã nós estamos, eu, a Fabiana, minha esposa, o presbítero Mário, intensos aí com os irmãos. Foi um dia assim inesquecível. Eu falei que eu vou custar dormir nessa noite, né? Porque, como dizia o Roberto Carlos, são tantas emoções, né? E eu comentava com a minha esposa agora há pouco que a ficha está caindo, né? Quando você está aí na correria, quando você está aí de um lado para o outro, você não sente tanto, mas agora baixando a adrenalina, a gente começa a sentir tantas lágrimas que escorreram hoje, né, durante o dia, mas isso é saudade, isso significa que nós devemos estar unidos, juntos como igreja do Senhor. Foi bom rever, encontrar irmãos até mesmo na rua, né? Encontramos aí passeando com o cachorro lá, e mesmo não podendo abraçar, matar um pouco da saudade. Então quero aqui já de antemão me colocar à disposição, você que eu não consegui falar aí, por diversos fatores, aguarde, eu também posso levar ceia para você, a gente pode combinar, depois a gente vai entrar em contato, tá bom? Não fique triste não, em breve nós vamos estar juntos presencial, mas o importante é que agora aqui estamos para cultuar o Senhor, para exaltar o nosso Deus. Eu cheguei agora há pouquinho, era 6h30 mais ou menos, corri aquele banho ninja, de um lado para o outro, mas o culto é ao Senhor e nós devemos prestar toda a adoração, todo louvor a Ele, toda a glória ao nosso Deus. É muito bom ter você aqui conosco, é muito bom poder agora parar para ouvir a voz do Senhor. Vamos orar? Vamos dar início a esse culto ao Senhor? Baixe sua cabeça aí na sua casa, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, por tudo que Tu és e tudo que Tu fazes em nossas vidas. Obrigado pela proteção, obrigado pelo cuidado, obrigado porque durante este dia tivemos o privilégio de, reunidos com diversos irmãos espalhados nesta cidade, celebrar a ceia do Senhor. Pai, que privilégio, que honra é poder saber que podemos e devemos fazer parte de um corpo unido com o Senhor. Que privilégio poder, Pai, falar com outros irmãos que mesmo que não tomaram a ceia, mas ali ter a alegria de revê-los. Isto é o corpo do Senhor. E nós te bendizemos e nós te exaltamos por tudo que Tu és e tudo que Tu fazes em nossas vidas. Deus, neste momento em que agora paramos para cultuar o Senhor, pedimos ao Deus que nos ajude na nossa caminhada e nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz.
Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 66. Salmo 66. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 12 do Salmo capítulo 66. Salmo 66, do verso 1, do verso 1 até o verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostram-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a sua voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. E o verso 20 diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Nem aparta de mim a sua graça. Oh, meus amados irmãos, como é bom saber que nós estamos na presença deste grande Deus. As maravilhosas obras de Deus, os seus benefícios graciosos, são os motivos do nosso louvor, de exaltarmos o Senhor. E, queridos, nós devemos exaltar o Senhor em todo o tempo, em todo o contexto. O salmo aqui, queridos, esse salmo que é didático para nós, ele diz: aclamai a Deus por toda a terra, bendito seja Deus, salmodiai a glória do seu nome. Ele faz tremendas coisas e somente o Senhor deve ser exaltado. Nós vamos orar, meus irmãos, neste momento, e nós vamos orar com a nossa querida irmã que hoje, impossibilitada até antes de estar no culto presencial, hoje estivemos com ela e ela então expressou através da oração para toda a igreja. Nós vamos orar com a nossa querida irmã Loide neste momento. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar? Pode orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, Pai, um Deus que é real nas nossas vidas, aleluia, um Deus que nunca nos desampara, Senhor, nos momentos mais difíceis, Senhor. Tu estás com a mão estendida para nós, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós conhecemos esse Deus, nós podemos falar com Ele, Senhor. Ele ouve as nossas orações, Senhor Jesus. Como é bom, Pai, como é bom cantar louvores a Ti, Senhor. Glorificar o nome dEle, porque só Ele é santo, só Ele é digno de todo louvor. Amém. E de toda adoração, Senhor. Amém. Pai, abençoa, Pai, todos os irmãos, esses irmãos que vieram aqui hoje me abençoar, Pai. Abençoa a vida deles, Senhor. Amém, que eles sejam servos Teus, dignos do Teu louvor, da Tua adoração. Que eles continuem firmados na fé em Jesus Cristo. Aleluia, que nunca, Senhor. Nunca nada possa dizer. Que eles desistam de nunca, nunca de Jesus. Amém, Jesus. Que Tu és a força, Tu és a vitória, aleluia. Tu és a glória, Tu és o poder, Senhor. E obrigado, Senhor, porque eu tenho esse Deus que é vivo na minha vida. Amém. Apesar das dores que eu estou passando. Mas Ele me estende a mão para mim, Senhor. Amém, Ele me segura, Senhor. Peço, Pai,
por toda a igreja, Abençoa, por Pai. todos os irmãos que estão doentes, precisam de Ti. Amém. Te peço pela vida do mundo todo, Senhor, Amém. porque Livra-nos, ó todo Pai. mundo está sofrendo. Abençoa os médicos, os Sim, cientistas, Senhor. Sim, Deus. possam encontrar o remédio certo para curar essa doença, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor possa fortalecer os seus servos que anunciam a mensagem, que eles nunca desistam, mas que possam permanecer fiéis a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Firmados na rocha, que é Jesus Cristo, poderoso Pai. Deus querido, muito obrigado por mais um dia de vida que nos acrescenta, Senhor. Aleluia. Abençoa esses irmãos, Senhor, que eles são Teus anjos que Tu mandaste aqui hoje, Pai. Amém, Jesus. Quantas vezes eu tenho pedido para mandar anjos, o Senhor tem mandado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Somente o Senhor. Somente o nome dEle deve ser exaltado por toda a terra. E eu quero convidá-los neste momento a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E eu gostaria de ler apenas o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Romanos capítulo 6, o versículo 1 e 2 deste capítulo. E a palavra do Senhor é um convite para nós, para as nossas vidas. Romanos capítulo 6, o versículo 1 e 2, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Veja aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele diz que o homem perdoado, ele passou por uma mudança radical. E apesar de viver na graça, ele não faz disso como uma desculpa para pecar, mas ele luta contra o pecado. E aqui, queridos, nesse texto, nós temos um convite a nos arrependermos, a buscarmos o Senhor, a caminharmos com Ele. Se voltarmos no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus apesar do pecado, porque fomos justificados. O nosso pecado desagrada a Deus, mas hoje temos força para lutar contra o pecado e nos arrepender e buscar o perdão de Deus. Quero te convidar neste momento que abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a lutar contra o pecado e que possamos vencer o mal em nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus perdoador. Graças te damos, ó Deus, porque apesar do nosso pecado, apesar da nossa pequenez, apesar de tudo, somos perdoados. E o Senhor nos alcançou. E esta graça não é uma graça que nos faz viver de qualquer maneira, tornando a graça barata. É uma graça que molda o nosso viver e nos faz viver em santidade de vida. Senhor, me ajude e ajude meus irmãos a lutar contra o pecado e que possamos, justificados pela fé em Cristo Jesus, experimentar da paz que só o Senhor Jesus Cristo pode nos proporcionar. Assim, ó Deus, te bendizemos, te exaltamos e glorificamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, nós vamos ser edificados neste momento com uma canção pelos nossos irmãos Gerson e Andréia. Eles gentilmente nos disponibilizaram para o uso das suas músicas, né, gravadas ali. Na semana que tivemos aí os desafios em tempos de quarentena, as irmãs da SAF ouviram essa canção e eu gostaria de compartilhar mais uma vez: tudo é paz. Lembrando que o Senhor nos proporciona essa paz. Vamos ser edificados com esta canção pelo Gerson, Andréia e seus amigos? Vamos ouvir?
esta vida tem barreiras pra valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer. E angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nesta vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor sublime em meu coração, e a tua paz perfeita vinda de tuas mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, tudo é paz, tudo é paz. Irmãos, existem situações que nos levam a perder a paz, a ficarmos sobremodo aflitos, mas que possamos ouvir a voz do Senhor. E em tempos de aflição, ou em tempos de calmaria, ou em qualquer contexto, que os nossos olhos estejam postos naquele que pode nos proporcionar essa paz que excede o entendimento dos homens, essa paz que não é comprada, essa paz que não pode ser falseada, vinda do Senhor. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz passageira, é uma paz atribuída a outras coisas que se perdem. Mas a paz que Cristo nos oferece é uma paz eterna. E queridos, que possamos desfrutar dessa paz. Hoje eu não sei como você está. Hoje está muito difícil, né? Ter que pregar a palavra hoje diante de um dia tão agitado, onde vê a lágrima escorrer nos rostos dos irmãos, em meio ao sofrimento de alguns, as lutas por causa da enfermidade, por causa da dor, mas a plena certeza que Deus está tomando conta, que o Senhor está cuidando de nós. E desde a semana passada, na mensagem que ouvimos de João capítulo 6, quando lá no versículo 21, o Senhor, indo ao encontro dos discípulos, andando por sobre o mar, ele diz: não temas,
coragem, sou eu. E desde isso eu fiquei pensando, e Deus ministrando ao meu coração, e eu gostaria de sair um pouquinho de João, depois a gente vai voltar semana que vem no capítulo 6, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Abra sua Bíblia lá. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi. Desde o deserto do Líbano até o redor do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9 nos diz: Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até o verso 9. Vamos orar, meus irmãos? Deus amado, Deus santo, suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Toca-nos, ó Pai, com teu poder, com a tua graça. Molda-nos, ó Deus, de forma abundante a desfrutarmos da tua presença que é real e que esta paz que só Cristo nos oferece possa nos invadir nesta noite e juntos caminharmos na segurança de que temos um grande Deus que está cuidando de nós. Oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Ser forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus amados irmãos, nós vivemos um tempo complicado, um tempo de incertezas, um tempo de insegurança, nós vivemos um tempo do medo. O medo tem levado as pessoas a paralisarem, a ficarem prostradas sem uma perspectiva. Muitos são aqueles que têm olhado para frente no meio da tempestade da vida e não conseguem caminhar. A incerteza do amanhã, os problemas que vêm se agigantando além do coronavírus, questões que envolvem a política nacional e outras questões, o desemprego, a saúde vacilante. Nós vivemos em torno disso, no meio destas incertezas. Mas fazendo frente a tudo isso, queridos, há aquela questão dentro de nós, homens e mulheres, que desejamos tanto ser autônomos. E a agenda foi tirada da nossa mão, e eu tenho falado muito isso com aqueles que eu encontro, até mesmo nas nossas gravações aqui. Nós fizemos um planejamento para 2020, nós estabelecemos algumas metas, nós começamos em janeiro dizendo assim: não, esse ano é o ano que eu vou transformar minha vida, é o ano que eu vou fazer isso, é o ano que eu vou fazer aquilo. Nós só, em muitos círculos, esquecemos de perguntar: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo.
Sabe, meus irmãos, e por que não perguntamos e não consideramos em alguns meios se o Senhor quiser? Porque há dentro do coração do homem um senso de autonomia. Sabe, isso é desde o início, essa é a verdade desde os filhos de Adão e Eva, que vem passando até hoje, desde a queda do primeiro homem até a atualidade. A história mostra que o homem tem sido marcado por esse desejo da autonomia e, por que não dizer, de se livrar de Deus e até mesmo, se puder, tomar o lugar de Deus. Nós podemos ilustrar esse fato com diversos movimentos históricos, cientistas como Darwin, filósofos como Nietzsche, o surgimento do ateísmo, do agnosticismo, do racionalismo. Em toda a história do mundo, muitas foram as tentativas do homem de se livrar da ideia de que há um Deus, e este homem quer autonomia, este homem quer fazer sua agenda, este homem quer trilhar a sua vida de forma autônoma. Mas, queridos, ele esbarra no conceito mais absoluto. E qual é este conceito? De que há um governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. Há alguém que reina, há alguém que governa sobre todas as coisas. E este capítulo 1, queridos, mostra para nós este Deus poderoso. Mostra para nós um Deus que encoraja a Josué. Um Deus que encoraja a nós, seus filhos, da mesma maneira como ele encorajou no passado a tantos e tantos outros. O capítulo 1, a partir do versículo 1, ele se estende até o capítulo 5, o verso 15, a entrada na terra prometida, a entrada de Canaã. E Deus aqui dá ordens específicas a Josué sobre a conquista, assegurando a ele a sua presença, a presença de Deus e a presença permanente e uma promessa imutável em que aquele povo deveria se preparar para atravessar o Jordão em prol da terra prometida. Sabe, meus irmãos, a passagem do que nós acabamos de ler, do verso 1 a 9, essa passagem que inicia o livro de Josué, confirma a verdade de que Deus é soberano. E nós estamos vivendo um momento delicado da nossa vida, que nós não podemos nos esquecer que Deus é soberano. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Pelo menos tratando aí 5 pontos que refletem a sabedoria, o poder de Deus. Em primeiro lugar, queridos, Deus é um Deus soberano. E ele tem poder sobre todas as partes da terra, e ele entrega todas as partes da terra a quem ele quiser. Veja que o texto, Deus diz a Josué: atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. De quem é a terra? De quem é esta terra? Esta terra, queridos, a Bíblia não questiona em nenhum momento sobre o direito de Deus de dar a terra, como a terra prometida, a determinada terra a uma nação, ordenando que outra nação saia daquele lugar, ou seja, deposto daquele lugar. E aqui o Senhor está encorajando a Josué e encorajando o povo de Israel, mostrando que ele é Senhor absoluto sobre toda a terra e ele dá a quem quer. Essa é a garantia de que ele deveria prosseguir. E quando Deus disse a Josué que ele deveria atravessar o Jordão, ele e o povo, para a terra que ele estava dando aos israelitas, a terra de Canaã, naquele contexto estava habitada por 7 nações. Basta você ver essa relação em Deuteronômio capítulo 7, o verso 1. No entanto, Deus está assegurando à nação israelita, à nação de Israel, que ele daria aquela terra já habitada. Que o Senhor estava conduzindo aquele povo. No entanto, queridos, o que nós vemos aqui é que Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o mar, ele tem o direito sobre todas as coisas e ele dá a quem lhe aprouver. Dentro da sua autoridade, Deus não comete nenhuma injustiça. O Senhor aqui simplesmente o faz da maneira que lhe aprouver. Sabe, nós devemos olhar com tantas mandos e desmandos
Nós olhamos para o contexto do nosso país, onde as pessoas querem porque querem mandar, querem o poder, estão lutando, e aí não medem esforços de forma inescrupulosa, fazem coisas terríveis, mas não consideram de que a terra pertence ao Senhor. Sabe, meus amados irmãos, é o Senhor que ergue os reis e Ele depõe os reis. É o Senhor que faz todas as coisas. Tudo lhe pertence, tudo é dele. Então, queridos, quando nós olhamos para o conceito bíblico de que Deus é soberano e que dispõe dos governos, dos países, dos territórios que Ele quer, deveria ser um conforto para nós. Porque no meio de uma nação em crise, no meio de governos de partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro, disso, daquilo, de mandos, desmandos, nós crentes devemos olhar e perceber que o mundo não está desgovernado. Há um governo absoluto. Ao que Josafá, o rei de Judá, teve medo. Porque os amonitas, os moabitas vinham de um lado, os dos montes Seir fizeram aliança para destruir o reino de Judá. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 12, Josafá brada dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E eu digo para você, meu irmão, nessa noite, nós não sabemos o que fazer. Alguém fala para ficar em casa, outro fala para sair de casa, alguém fala que o partido bom é de um lado, o outro fala que o partido bom é do outro lado. Um diz que nós devemos nos manter assim ou acolá, e o crente deve olhar para o alto e dizer: o meu rei governa sobre todas as coisas. O mundo não está desgovernado. Embora pareça que ele está desgovernado, há um Deus do mundo, no controle de todas as coisas. E essa é a nossa convicção. Por isso, queridos, como cidadãos, nós não deixaremos de nos preocupar com as situações do nosso país. Devemos votar, devemos nos envolver, devemos fazer nossa parte, devemos ficar quietinho em casas neste momento, se sairmos todo protegido. Mas como crentes, como cidadãos do reino, nós devemos ficar tranquilos, pois de Deus são a terra, o mar e a sua plenitude, e Ele governa de forma absoluta sobre todas as coisas. E essa é a primeira verdade, queridos, que nós vemos nesse texto. O Senhor diz a Josué: eu sou o Senhor de toda a terra. Mas em segundo lugar, Deus, como soberano, criador, Ele dirige a história segundo os seus planos. Deus dirige toda a terra, Deus governa toda a terra e Deus dirige a história segundo os seus planos. Jó descobriu isso, ao ponto dele dizer: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. José descobriu isso, lá em Gênesis capítulo 50, o versículo 20, quando ele se revela para os seus irmãos, ele diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Sabe, meus irmãos, a história, os acontecimentos não estão acontecendo de forma aleatória. Embora para nós, seres humanos limitados, pareça o contrário, né? Parece que as coisas estão acontecendo aí e não entendemos, não precisamos tanto de um sentido, as coisas estão acontecendo por um acaso. Nós devemos nos lembrar, queridos, que desde a fundação do mundo, Deus está dirigindo a história para a sua consumação, de acordo com seus planos que Ele mesmo estabeleceu. E Ele age com providência, e Ele decidiu criar o homem e a mulher, e Ele tem um plano para a vida de cada um. E a Bíblia registra estes atos de Deus, guiando o seu povo para chegar firme na terra prometida. Salmo 139, Davi reconhece que antes mesmo que houvesse palavras nos nossos lábios, o Senhor já nos via. E todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Que bênção, meus irmãos!
A minha vida está escrita por Deus, a sua vida está escrita por Deus. Deus governa sobre as nações, o Senhor dirige a nossa história, dirige segundo os seus planos. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto aqui de Josué? Sabe, queridos, quando Deus chamou a Israel e disse a Josué, atravessa este Jordão para a terra que eu estou dando aos israelitas, a entrega e a ocupação desta terra, fazia parte de um plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. E assim, logo de início, queridos, Deus diz a Josué que a ocupação da terra é certa. Nós devemos nos lembrar, queridos, que o povo aqui estava diante de um rio, o Rio Jordão, e que eles não tinham como atravessar aquele Rio Jordão. Havia um obstáculo que fazia ali uma oposição a eles. Mas eu também preciso lembrar os amados irmãos que aqueles nossos queridos do passado eram peregrinaram 40 anos pelo deserto. Aquelas pessoas não foram criadas para atravessar os rios. Foram criados no deserto, logo não sabiam nadar. Afinal de contas, no deserto, quem vai se preocupar em nadar na areia? O Jordão não era um rio raso. E eles então não podiam contar com barco, nem ponte. Não poderiam ali chegar do outro lado da margem, o que fazer, como fazer. Mas ainda assim, Deus disse para Josué que ele daria a terra. E Deus diz em seguinte, com algumas referências a uma campanha militar de Israel. Olha o versículo 3, versículos 5 e 6. Ele diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vulo tenho dado. A forma verbal aqui, queridos, indica o fato certo de que Deus dá a terra. É algo concreto. Agora, vem um detalhe antes de prosseguir para o verso 5 e 6. O versículo não está dizendo para você sair por aí, bater no pé, porque Deus mandou eu bater o pé que vai ser meu. Eu já vi gente chegar ao exagero de dizer, eu vou pisar no pneu de um carro que eu gosto para Deus me dar, ou então vou ficar rodeando uma casa lá para Deus me dar. Se Deus quiser dar, amém, mas não é por causa disso. Aqui, queridos, a construção verbal do texto, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, aponta para o Deus soberano que tem um plano, que tem uma história. Agora o versículo 5 e 6 diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Porque Deus podia dizer a Josué que fosse em frente, pois a vitória era certa? Por que Deus disse a Josué se havia obstáculos pela frente? Isso acontece, queridos, porque Deus já havia e tem um plano traçado. Sabe, queridos, a história não é uma sucessão de fatos aleatórios, de forma cíclica, meramente com uma repetição de eventos. Algumas religiões chegam até ao ponto de dizer que tudo é um acaso e é uma repetição de eventos. Não, o crente verdadeiro sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu acaso? Não, segundo o seu propósito. Meus irmãos, Deus tem na minha vida e na sua vida, como foi com Josué no passado, um começo, um meio e um fim. A história é linear e ela encaminha para concretizar o plano de um Deus que governa os acontecimentos e as circunstâncias. E isso se dá não apenas em um plano grandioso, em um plano macro, mas também num plano micro da nossa vida. Jesus disse que não cai um passarinho no chão, se isso não for da vontade de Deus, e até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Mateus capítulo 10, o verso 29 a 30. E por que isso acontece? Porque há um Deus que controla e governa os acontecimentos de todas as coisas e nada acontece por um acaso.
Meus irmãos, nós temos medos. O coronavírus veio de forma assustadora. Este momento é um momento doloroso, delicado de várias esferas. Mas nós temos a urgência de reconhecer a soberania de Deus nas circunstâncias em nossa caminhada como filhos de Deus, pois a nossa vida se encaixa e se desenrola dentro dos planos de Deus. Agora, eu quero te contar um detalhe. Apesar de não estarmos no texto de João, do Evangelho de João, é importantíssimo afirmar isso aqui, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo lá em João. Na multiplicação de pães, o Senhor Jesus se volta para Filipe e pergunta onde ele poderia conseguir pães para aquela multidão. Mas lá o texto, no capítulo 6, diz, mas ele fazia isso para provar a fé de Filipe, pois ele sabia o que estava fazendo. E lá no barco, na embarcação, quando a tempestade veio, o Senhor vai ao encontro dos discípulos e ele diz, não temas, coragem, sou eu. Este sou eu implica em dizer, eu tenho um plano. Fui eu que mandei vocês vir para cá. Vocês entraram neste barco, não foi por um acaso. Eu tenho um plano na vida de vocês. Assim, meus irmãos, de alguma forma misteriosa, nós não sabemos explicar, mas o Senhor governa tudo o que acontece sem que isso viole a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade de assumir as escolhas que fazemos. Como eu disse lá em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas caminham com a soberania de Deus e com a nossa responsabilidade. Todas as coisas conspiram juntas. No fim, os filhos de Deus são abençoados e o propósito de Deus é alcançado, porque Deus não perde o controle. Este tempo de coronavírus, Deus já sabia. E Ele está cuidando de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, descanse. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na história da sua vida. Mas em terceiro lugar, queridos, esse Deus soberano que é detentor de toda a terra e dá para quem Ele quiser. Esse Deus soberano que nos conhece e traçou um plano soberano na nossa história de vida. O Deus soberano, Ele escolhe quem Ele quer para realizar os seus planos e cumprir os seus propósitos. Deus escolhe quem Ele quer para realizar os seus planos e cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, Deus escolheu Israel para ser um povo especial. E Ele se revelou de maneira específica ao afirmar que Ele daria a terra. Deus não escolheu a pequena nação de Israel no Oriente por mérito, por grandeza, por poder, por obediência ou por santidade. Nós temos estudado nas quintas sobre a jornada pela Escritura, já vimos a história um pouco aí de Abraão, o pai dessa nação. E Abrão, até então não tendo seu nome transformado, era um idólatra que morava em Ur dos Caldeus. O seu nome significava pai elevado e provavelmente era uma referência ao fato de que ele observava as estrelas tentando adivinhar as coisas, exatamente como fazia um astrólogo. Né? Por isso, Deus mudou o seu nome para Abraão, pai de muitas nações. E sabe, queridos, aquele homem estava entregue, mergulhado à idolatria em Ur dos Caldeus. E desse modo ele não foi escolhido porque era o melhor do que outros. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolheu um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja. Alguém que eu não escolheria. Alguém que na sua vida não tinha a mínima capacidade, talvez na lista aí, nenhum de nós escolheria, mas o Senhor o escolheu e afirma isso, Saulo, eu escolhi. E Ele transforma o nome de Saulo para Paulo. Você é um instrumento para mim. Sabe, meus irmãos, Deus assim também se revelou à descendência de Abraão. Se você olhar aquilo que Moisés afirma em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, ele diz o seguinte, porque tu és o povo santo, porque o Senhor teu Deus te escolheu
para que sejas o seu povo particular dentre todos os povos que há sobre a terra. Se Deus, queridos, fosse escolher um outro povo com base no critério do mérito, Ele teria escolhido o povo do Egito. Por exemplo, queridos, quando nós olhamos aqui nos versículos, nós percebemos, meus irmãos, que o Senhor escolheu a Josué, escolheu a Israel, escolheu o seu povo. Mas veja, queridos, que o nosso texto, os versos 2, 5, 6 e 9, o Senhor encoraja Josué, mostrando que ele o escolheu. Veja que o texto diz: o meu servo Moisés, que eu escolhi, é morto. Prepara-te agora, Josué. Atravessa esse Jordão, tu e este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Depois o Senhor reafirma isso: eu não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, esforça-se, sê corajoso, eu te escolhi. Mas o que isso tem a ver conosco? O Senhor nos escolheu para ser um grande líder e conduzir uma grande nação. Se Ele quiser fazer isso, Ele pode. Ele é rei, Ele governa a terra, Ele é Senhor, Ele tem um plano na história. Mas os crentes em Cristo Jesus e servo de Deus, como crentes, nós nunca devemos nos esquecer de que foi Deus, por sua livre graça e o seu amor soberano, que nos escolheu para o cargo mais alto na face da terra, para uma posição mais sublime na face da terra, que não se compara nem mesmo com os grandes reis, que não se compara nem mesmo com o mais poderoso do mundo inteiro. Deus nos escolheu para sermos filhos. Não se esqueça disso. Você é filho de Deus. Foi assim. Não porque Deus viu em nós algum mérito, ou porque algo que mostrasse que éramos mais bonitos, inteligentes, santos do que as outras pessoas, mas sim porque Deus nos amou na eternidade. Por ser soberano, Ele faz isso. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, queridos, às vezes nós queremos achar uma explicação ao fato de que Deus escolheu alguns e outros não. Como se isso fosse acepção de pessoas. Paulo trata desse assunto lá em Romanos capítulo 9, ao discutir lá com um opositor imaginário, ou seja, ali ele formula na sua cabeça, e ele responde da seguinte maneira no capítulo 9, versos 19 e 20. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? A resposta bíblica para essa questão é clara. Você sabe quem é Deus? Se conhecesse e tivesse a consciência da sua soberania, autoridade, do seu poder, você jamais faria essa pergunta. Você pode dizer: Deus, eu não entendo os teus motivos, mas eu sei que tu és o Todo-Poderoso e que tudo é possível e que nenhum dos teus planos será frustrado. E assim, Deus, eu me submeto. E essa é a atitude correta, é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, porque o Senhor me escolheu, faça o teu querer. Então, como crentes, nós devemos nos lembrar sempre de que foi por graça e misericórdia que Deus nos chamou. Não por mérito, graça e misericórdia. É a consciência de quem somos e de quem Deus é. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nos momentos, meus irmãos, como esse, em que nós estamos aí no mundo, assolado pelo pecado, assolado por um grande vírus, assolado pela corrupção, assolado por tantas e tantas coisas, assediados por circunstâncias desfavoráveis. E quando coisas ruins estão acontecendo, nós devemos nos lembrar da graça de Deus. Pois se Ele nos amou e nos chamou, Ele não nos negará bem algum e Ele haverá de cuidar de nós. Deus está cuidando de nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês com o coração bem apertado.
Hoje nós trabalhamos bastante lá, levando a ceia para os irmãos, e louvado seja Deus por isso. Eu creio que isso faz parte do plano de Deus, não é mérito meu, é mérito do Senhor que nos dá força para a Fabiana. Foi um dia corrido para o presbítero Mário, e aí uma família da igreja fez um mimo. E quando eu cheguei em casa, essa família tinha deixado aqui uma torta salgada que ela fez. E estava quentinho. E eu nem ia comer, porque não tinha almoçado, não deu tempo. Eu não estou dizendo isso para me vangloriar de maneira nenhuma. E aí, com essa correria de preparar o culto aqui, pensando, meu Deus, na mensagem de hoje, isso, aquilo, outro, a primeira garfada, é só uma torta salgada, tá acabando, não adianta você vir aqui não, eu vou comer tudo depois. Mas só comer aquela torta, eu ouvi como que a voz de Deus dizendo, eu te escolhi e eu tô cuidando de você. Não é só uma torta salgada, é a certeza de que Deus está cuidando de nós. É por isso que devemos dormir à noite, é por isso que devemos descansar. Porque é o Deus que tem um plano na história da nossa vida. É um Deus que nos escolheu e conduz a nossa caminhada. Mas em quarto lugar, queridos, o Senhor que tem a terra, detém como soberano a terra. O Senhor que tem um plano bem estabelecido na história da nossa vida. O Senhor que nos escolheu. É o Deus que executou o juízo e a condenação contra os ímpios e os rebeldes e os injustos. Quando nós olhamos, queridos, ao nosso redor, tanta corrupção, tanta coisa acontecendo, homens inescrupulosos no meio como esse, doloroso, de dor, de sofrimento, e ainda conseguem roubar, fraudar o próximo, nós ficamos pesarosos. A injustiça que acomete. Sabe, queridos, quando nós olhamos acerca do julgamento, a condenação, o juízo de Deus, nós devemos olhar para esse texto, lançando também luz sobre textos anteriores, como os povos que foram julgados por Deus. Os cananeus, por exemplo, que já haviam atingido o limite máximo da tolerância de Deus. E lá em Gênesis 15, verso 16, Deus chamou a Abraão, fazendo a ele promessas, mas também um juízo. Há um limite em que Deus suporta pela sua longanimidade e misericórdia, mas não se esqueça, Deus tem o dia do juízo. Como soberano Deus que é, Deus decretou o extermínio daquela nação dentro desse contexto. Porque ao prometer ao povo de Israel que ele deveria herdar uma terra, isso implicava em expulsar 7 outros povos que estavam ali, que não adoravam a Deus, que faziam o que era mal perante os seus olhos. Sabe, queridos, essa é uma verdade um pouco dura para nós. Mas Deus é o dono da vida e da nossa vida, da minha vida. Deus dispõe do jeito que Ele quer. Deus eleva e Deus faz o que Ele quer. Você vai viver e morrer do jeito que Deus quer, por mais que você lute. Este é o plano de Deus e nós devemos estar confiando no Senhor absoluto que julga retamente as nações. E ainda que a injustiça venha bater a nossa porta, Deus está vendo tudo isso e ao seu tempo Ele há de pesar a sua mão. E como crentes nós devemos compreender de uma vez por todas que nós vamos prestar contas dos nossos atos a Deus, que não somos independentes, não somos autônomos, não somos livres para fazer o que quiser ou escapar das consequências. Há um Deus que tem todo o poder e autoridade sobre nós. E isso nós não podemos nos esquecer. Mas também, queridos, afirmar que este Deus, aos olhos deste Deus, nada passa desapercebido. Mas eu quero terminar nesta noite, queridos, falando deste Deus soberano, Deus que controla todas as coisas. E esta soberania de Deus acompanha o Senhor em todos os seus atributos. Sabe, queridos, nós não podemos simplesmente olhar para Deus e dizer Deus é soberano ou Deus é poderoso. Mas nós devemos, ao afirmar que Deus é todo-poderoso e soberano, que Ele é todo-poderoso e soberano em amor, que Ele é todo-poderoso em bondade, que Ele é todo e soberano em justiça,
em sabedoria, que a perfeição de Deus que evita que ele se torne ali um tirano, um déspota. Não, ele é perfeito e ele é soberano. Imagine um Deus com todo esse poder, mas que não fosse justo. Seria meramente um tirano. E se ele não fosse justo, bom, amoroso, fiel, verdadeiro, ele seria sim um tirano, um déspota. Mas, meus amados, quando nós olhamos para este nosso Deus, aquela frase que é cunhada ao longo do tempo e que alguns gostam de afirmar, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Ela deveria fazer parte do nosso vocabulário, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. E se o coronavírus chegar na minha casa, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E se a enfermidade chegar sobre minha vida, de qualquer outra coisa, Deus é bom. Ele é justo, Ele é amoroso. O tempo todo Deus é bom. E se eu perder o emprego? Eu sei que Deus é bom. Ele é justo e soberano e Ele está sobre todas as coisas. Sabe, meus irmãos, nós devemos olhar, queridos, e perceber, este Deus é na sua bondade, Ele é misericordioso, é por isso que não cai um raio sobre nossa cabeça, a não ser que Ele queira que caia um raio, mas porque pecamos e aí ficamos temerosos. Não, Deus é bom e misericordioso e eu confio na sua bondade perfeita. Os seus caminhos são justos, são verdadeiros, sua vontade é boa, perfeita, agradável, sua sabedoria, seu amor, sua graça age conjuntamente, guiando todos os desígnios da história. E eu termino, queridos, nesta noite. Como você está hoje? Com medo? Com medo, inseguro do amanhã, preocupado? Será que você chegou a um dado momento que, apesar de ter escutado na semana passada a mensagem da tempestade, opa, eu vou começar muito bem a segunda-feira, e aí chegou a terça, a quarta, a quinta, os problemas vieram, aí já um boleto que chega, é um problema dali, é a demissão, é a enfermidade. Como você está hoje? Eu não sei, eu não sondo, eu não consigo ver o que está dentro do seu coração, mas uma coisa eu sei, o meu Deus, Ele é todo poderoso e soberano em todos os seus atributos. E nada escapa do seu plano maravilhoso. Sabe, queridos, o Salmo 139, o salmista Davi reconhece a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Mas eu quero terminar com a afirmação desse salmo, quando o salmista diz assim, a partir do versículo 13, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Senhor, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Agora olha o que o salmista diz. Os teus olhos me viram. A substância ainda sem forma, informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Minha amada irmã, meu amado irmão, Deus sabe o que está fazendo. Não menospreze esse momento. Volta os teus olhos para Deus. Volta os teus olhos para Deus. O Salmo 139, o salmista termina esse salmo dizendo, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus sabe o que está fazendo na sua vida, meu irmão. Confia nele. Confia que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele dá a terra para quem Ele quiser.
Confia que Deus tem um plano muito bem arranjado na história da nossa vida. Confie que Deus escolhe a quem Ele quer e em Cristo Jesus nós fomos escolhidos pela graça de Deus e justificados. Temos paz com Deus. Confie, meu irmão, que Deus é justo juiz, o juiz de toda a terra, que estabelece o seu julgamento e nada escapa dos seus olhos. Mas confie também que Deus é soberano em todos os seus atributos e não há um mínimo, uma fração de fraqueza. Ele é o Deus que sustenta de forma justa, amorosa, bondosa, misericordiosa e os outros atributos dele, a minha vida e a sua vida. E que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça neste dia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fique com esse texto nessa semana, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, o Deus que te escolheu, o Deus que tem a história da sua vida nas tuas mãos, Ele está com você e estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar e logo em seguida receber a bênção do Senhor. Pai amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu. Deus, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor que levanta e abate reis. É o Senhor que conduz a nossa vida. É o Senhor que direciona todas as coisas para a tua honra, para a tua glória. E ainda, Pai, que as coisas venham e nos entristeçam. E venham, Senhor, trazer dor, sofrimento. Ainda assim, os nossos olhos estão postos em Ti. E com confiança, cremos que chegaremos ao nosso porto seguro. Abençoa a tua igreja. Igreja essa que hoje lembrou do sacrifício do Cordeiro. Igreja essa lavada e remida pelo Cordeiro. Igreja essa limitada de forma presencial, mas não limitada da presença constante e abundante do Deus soberano que está em nós e em nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes sobre vós e repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, que Deus abençoe imensamente a vida dos amados. Apenas para trazer aqui um relatório aí para os irmãos, hoje nós conseguimos atingir aí 60 casas, 60 famílias, né, foram alcançadas de nossa igreja. Né? 5 casas, 5 famílias não estavam em casa, nós deixamos na caixinha do correio alguns lá, um boletim avisando, estivemos aqui. E 18 casas, 18 famílias, né? E aí eu penso em pessoas, indivíduos também, faltou ir por conta do horário. Então, eu quero aqui me prontificar, eu ainda quero visitá-los, quero levar a ceia, né? Quero estar com os irmãos, é a igreja aí. E eu peço a vocês, não desanimem, não desanimem. O Senhor está conosco, seja de forma presencial, seja de forma online, né? Na verdade não é virtual, é online, porque você está aí, você é real, eu sou real também. Deus se faz presente. Essa semana nós teremos as nossas programações normalmente. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fortaleça você com a graça, com o poder que vem do alto e que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana abençoada por Deus. Tá bom, queridos? Tenha uma ótima noite e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.